Estou grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concede e assim poder falar um pouco da sua palavra. E tenho certeza que Deus já tem colocado algo em meu coração. Quando a irmã me convidou, fiquei feliz, fiquei preocupado, tá? Porque a gente sempre se preocupa em trazer algo para a igreja, porque devemos trazer algo que venha de encontro à necessidade da igreja, mas de acordo com a vontade de Deus, tá? Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono de tudo, tá? E Ele vela pelos seus, tá? Mas os irmãos me conhecem, conheço a maioria, por isso fico mais tranquilo, tá? Sabe que eu não vou falar coisas que eu não devo falar, né? E muito menos aquilo que não está na palavra de Deus. E hoje é o culto do círculo de oração. Certas guerreiras, essas valentes estão aí sempre trabalhando. E tenho orado para que Deus sempre coloque alguém para falar aquilo que agrada o Senhor. Amém? Mas sem perca de tempo, vamos mudar um pouquinho de posição aí, vamos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. É uma palavra bastante conhecida. Não vou fazer ninguém dormir hoje, né? Mas você é rápido. Sei que tem horas aí, tem um reloginho, claro. Mas talvez não demore 15 minutos, 20 minutos, tá? De acordo com o que Deus vai nos colocar. Abra vossas Bíblias no Evangelho que escreveu segundo Marcos, capítulo de número 10. Todos encontraram? Amém? Marcos 10 e o verso 46 ao 52. Diz assim essa tradução: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos diante de um texto bastante maravilhoso que, por certo, muitos já pregaram, tá? E é uma mensagem bastante maravilhosa que aumenta mais ainda a nossa fé, porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Mas dentro desse texto hoje, é algo que tem falado comigo, que até dei um título aqui, na costume da gente dar título, né, para algumas coisas que a gente vai falar. 3 passos para alcançarmos a vitória, né? Ou 3 passos para alcançarmos o milagre, né? Porque aqui foi um milagre, né? E não foi uma dor de cabeça ou uma dor no estômago, né? E foi verdadeiramente um milagre, tá? Porque ele era cego, certo? E quais são esses 3 passos para alcançarmos a vitória? Quem aqui almeja ter vitória? Todos, com certeza. Eu não sei que tipo de vitória você quer,
Eu não sei que tipo de algo que você está buscando, mas você e Deus sabem. E o mesmo Cristo que esteve nesta época aqui, por intermédio do seu Espírito, da sua palavra, ele está aqui hoje. Ele não mudou. Nós também não mudamos. Se existia incrédulo naquela época, ele também existe hoje. Mas Jesus não muda, ele é o mesmo. E o primeiro passo é ter visão. Todos aqui, eu creio que enxergam, certo? Estou enxergando o irmão Luiz Carlos aqui na tela, porque eu estou aqui. Mas tem um hino, eu não sei quem canta, a letra é bastante interessante, que é enxergar aquilo que além do que os olhos podem ver. O cego, ele tinha visão? Fisicamente ele não tinha, mas espiritualmente, falando aqui, olhando para o texto, ele viu, porque ele ouviu. Nós vemos ali que ele estava na beira do caminho, pedindo esmola. Mas no versículo 47, abre-se a visão dele através da audição, porque ele ouviu Jesus. Ele não estava vendo. E a Bíblia fala, interessante, que bendito é aqueles que não viram e creram. Às vezes nós precisamos ver para crer, mas o mais importante de tudo é crer para depois ver. E se nós não tivermos visão de onde nós queremos chegar, ou daquilo que queremos alcançar, nós nunca alcançaremos. Segundo os especialistas, ninguém chega a lugar que ele nunca viu. Eu acho que é interessante, às vezes você escuta alguns testemunhos, Você vê algumas entrevistas de pessoas dizendo assim: eu nunca esperava chegar aqui, eu nunca esperava ter isso. É meio contraditório, porque você só vai ter aquilo que você está vendo. Lembra de, acho que Elias, que tinha lá o seu servo que andava com ele, e já estava por uma seca tremenda em Israel, passando por uma escassez terrível. E nas minhas palavras aqui ele fala assim: sobe lá no monte e veja. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. O servo era fiel, toda vez que ele mandava, ele ia. Não vejo nada. Na 7ª vez, o que você está vendo agora? Aí eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um. Mas o que é uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem para uma nação? Aí o Elias fala assim: então desce, vai lá e avisa a cara, porque vai vir água. Porque o servo de Elias não estava vendo, mas Elias já estava vendo o que ia acontecer. E muitas das vezes nós precisamos acreditar, crer que Deus ainda continua fazendo milagres. O que falta em nós é termos convicção de fé e saber o Cristo que nós estamos servindo. Às vezes nós ouvimos bastante Jesus. Eu ouvi que Deus levantou alguém ali, eu ouvi que Jesus curou fulano lá, e eu? Será que eu tenho isso? O cego aqui, ele ouviu que não era uma pessoa qualquer, era Jesus de Nazaré, que estava vindo. O que acontece com ele? Ele começa a clamar. E tenho certeza que não era um clamor assim: Jesus, eu quero ver, eu estou cego, não consigo enxergar, eu queria andar contigo. Não, ele clamava em alta, porque as pessoas queriam que ele se calasse. Já ficou perto de uma pessoa gritando por algo?
É igual a mãe que tem uns filhos, às vezes, pequeno, que grita porque ele é alto. Eu acho que ele chama a atenção. A única maneira dele chamar a atenção é gritar, é clamar. E o cego aqui estava clamando, dizendo: Jesus, filho de, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus, mas sabia quem era Jesus. E nós hoje sabemos quem é Jesus realmente? Será que verdadeiramente nós sabemos em quem nós temos servido? Ou simplesmente somos cristãos superficiais? Vou na igreja, canto, louvo, mas eu não consigo ter visão do céu. Eu não consigo visualizar o milagre. Eu não consigo visualizar a salvação de alguém. Está chegando dias que nós seremos cristãos verdadeiros ou não seremos. Porque pela história da humanidade o cerco está se fechando. E nós verdadeiramente precisamos ter a visão de quem Cristo é. E precisamos clamar por Ele, porque clamando verdadeiramente Ele vai nos ouvir. O primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi na minha vida, eu não sabia nem ler, lá pelos anos de 82, é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual você não sabe. Isso parte do quê? Do clamar. Nós precisamos clamar. Aí vem a segunda parte, que é perseverar. Iniciar uma caminhada é fácil. O difícil é perseverar nela. As afrontas vêm, alguém vai querer te calar. Às vezes você está enxergando algo que a pessoa não consegue enxergar. Não importa o que você está passando, o importante é que você veja. Não importa muitas vezes o sofrimento de cada um é diferente do outro. Mas o importante é que você veja a solução. Ela não veio ainda, não solucionou o problema ainda, mas você está vendo. É como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Não sei quanto tempo você está passando por dificuldade, mas você precisa ter a solução. Lá a solução sempre está lá na frente. Nós precisamos chegar lá. E para chegarmos lá, nós devemos ser perseverantes. Aquele que persevera até o fim, o que a Bíblia diz? Será salvo. Será? Às vezes está num passo. Esses dias até postei numa rede social sobre calma um pouco mais. Da figura da pessoa que estava a 5 centímetros de achar uma grande mina de ouro e desistiu porque já estava cansado. O outro chegou e cavou 10 centímetros e encontrou a riqueza. E às vezes nós, na nossa caminhada, irmãos, de cristão, às vezes até questionamos: mas Senhor, eu não vejo milagre, eu não vejo isso, não vejo aquilo. Em quem está o problema? Quem? Em Jesus? Em Deus? Nos profetas que morreram? Ou na Bíblia que está escrita de maneira errada? Ou em nós? O erro está em nós. Temos a Bíblia ao nosso alcance, temos o Espírito Santo, é como o pastor disse, citando o que Paulo falou aos Romanos: se é que o Espírito está em nós. Porque se estivermos nele, somos dele, e somos mais do que. Para isso nós precisamos perseverar. E aí no versículo 48, os irmãos vão ver: e muitos o repreendiam. Mas o que ele fazia? Ele clamava cada vez mais. Isso quer dizer: eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero ter, ninguém vai me impedir, porque o meu alvo é Cristo.
E com Ele eu posso tudo. Foi Paulo que falou: posso todas as coisas naquele que... Quem está nos fortalecendo? Se for a dúvida que está fortalecendo, não vai enxergar nada, não vai enxergar resultado, não vai enxergar muitas das vezes a vitória dentro do lar, não vai enxergar uma paz dentro do lar. Nós estamos estudando, acho que domingo passado, sobre a paz de Deus, paz com Deus, né? Muitas vezes existem pessoas bastante atribuladas, pessoas que muitas vezes vivem em pé de guerra dentro do lar, porque não enxerga a paz de Deus, e muito bem não busca a paz de Deus, porque não tem visão de quem Deus é. Deus está pronto para nos abençoar. O que nós precisamos fazer é entender o que Ele quer de nós. Às vezes nós só colocamos assim: ó Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, mas esquecemos de perguntar: e o que Tu queres de mim? Às vezes nos preocupamos com o que as pessoas falam de nós. Será que fulano tal, o que ele acha de mim, o que o pastor acha de mim, o que a irmã acha de mim, ou o que os obreiros acham de mim? Mas o que Deus acha de mim? Eu nunca falo assim para perguntar: como, Senhor, eu estou diante de Ti? Será que muitos estão me repreendendo? Será que estão muitos querendo me calar? Mas eu não vou me calar, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Para isso nós precisamos ser perseverantes. Ser perseverante significa não desviar o foco. Verdade. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai. E isso é perseverar. É fácil? Não é. Porque se fosse fácil, mano, todos estariam na bonança. Não teria problema com enfermidade, não teria problema no lar, não teria problema no serviço, não teria problema com dívida, não teria problema com nada. Mas porque muitas vezes nós não perseveramos na presença de Deus. E ser perseverante muitas vezes requer algo de coragem. Alguém vai tentar calar, alguém vai tentar te parar. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não prega mais, você não sabe cantar, você não canta tudo desentoado. Não interessa. Se você tiver convicção em quem você está querendo servir, você vai cantar, você vai louvar, você vai orar, você vai jejuar e Deus vai responder. Isso significa que quando nós perseveramos, nós se tornamos vencedores. O que quer dizer a palavra vencedor? É bem claro, na linguagem mais simples, é vencer a própria dor. A dor muitas vezes ela não é física. A dor às vezes ela é na alma. Às vezes é a dor de estar com a moral lá embaixo, né? Está sendo humilhado, né? Ver pessoas falando mal de ti, né? Gera uma dor, mas não física, na alma. E muitas das vezes gera uma doença. Mas se perseverar, vai ser um vencedor. Você vai vencer toda aquela dor, e alguém vai ver você testificar de algo, falar: aquele ou aquela está aí agora, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Mas muitas das vezes se faz necessário nós passarmos por alguém que queira nos repreender. A Bíblia aqui desse cego aqui não fala quanto tempo ele era cego. O outro cego da Bíblia aqui é um pouco diferente a história. Os irmãos sabem muito bem, né, que Jesus precisou fazer lá uma amassada de barro lá e passar no olho dele e mandar ele lavar no tanque. Esse aqui não, esse aqui foi diferente. E o outro passo, quem tem hora, irmão, por favor, eu estou sem hora, porque eu fico meio... Tem uns minutinhos lá, o horário passa muito rápido. Os irmãos puxam ele, o paletó, e dá um toque no meu ombro aí que eu já paro. Então, primeiro, você tem que enxergar onde você quer chegar, você tem que enxergar o próprio milagre. Nós ouvimos, né? Jesus curou esse cego, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas. Mas, e nós temos visto algo diferente?
E o perseverar, não sei quanto tempo, quantos aqui tem mais de 5 anos de fé? Mais de 10, mais de 15, mais de 20, vai diminuindo, mas não desista. Existe um caminho proposto para cada um, e se perseverar até o fim, você vai alcançar. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos várias questões bíblicas de pessoas que perseveraram. Moisés, quando ele recebe a missão de tirar o povo do Egito, ele recebeu uma missão que eu tenho certeza que a maioria de nós não queria receber. Encarar o próprio faraó, que até enquanto José era vivo, estava tudo na bonança, o povo só estava crescendo. Mas quando José morre, troca-se os Ramsés da vida, os faraó, aí começa a perseguição. Tudo aquilo que José tinha feito, eles esqueceram, porque eles eram egípcios, significa o mundo, pessoas sem Deus. Aí o povo começa a ser escravizado, e nesse inteirinho nasce quem? Moisés. E já passado na sua fase adulta, ele sai do Egito e Deus manda ele voltar para tirar o povo. Dura missão, mas ele tinha que perseverar. Tanto é que para ele sair do Egito teve que acontecer alguns milagres, algumas operações de maravilha através da vida dele e de Arão. Mas o mais difícil de todo foi ele encarar o deserto. Eu não sei qual tipo de deserto que cada um está encarando, mas o povo cristão não permanece no deserto. Deserto é lugar de escorpião, de serpente. Você pode até passar por lá, mas ficar lá você não pode. Eu não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma pessoa que ficou no deserto. Eles passaram pelo deserto, mas não é fácil. Se você não tiver a perseverança, não tiver a convicção. Moisés, ele estava enxergando a terra boa, a terra que manda leite e mel, a terra prometida. Ele já enxergava, mas muitas das vezes o povo não conseguia visualizar isso. Mas vamos permanecer. Tanto é que Deus fala assim, diga a esse povo simplesmente que eles marchem. Isso é persevere, porque o caminho, a bonança é logo ali. E nós temos vários outros exemplos da Bíblia que citam muito bem o perseverar na presença de Deus, o que significa. Muitas das vezes no início nós não vamos entender as afrontas, nós não vamos entender as repreensões, as calúnias, mas lá na frente nós vamos entender. Mas para isso nós precisamos perseverar. E para finalizar, meus irmãos, não vou tomar tempo, o versículo 49, que significa também, nós devemos saber o que nós queremos. Ninguém vai comprar algo se não saber o que ele quer, certo? Você tem que saber algo. Você vai chegar lá assim, eu vim na loja aqui, mas não sei o que eu quero. O vendedor, se você tiver dinheiro, vai querer vender a loja para você. Então você precisa saber o que você quer. Deus, pela sua onisciência, Ele sabe tudo o que nós queremos e o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de nós o que nós queremos. Versículo 49, e Jesus parando disse que o chamasse. Chamou a atenção de Cristo. E chamaram o Senhor, tem bom ânimo, levanta que Ele te chama. Jesus para nós diz hoje, Ele está nos chamando. A Bíblia fala que Ele busca os fiéis da terra. Ele está buscando ainda pessoas fiéis, porque nós precisamos, irmãos. O segredo de nós
alcançarmos as nossas vitórias, é termos essa visão, ser perseverantes, saber o que queremos, mas dentro dessas 3 parâmetros, nós precisamos ser fiel, obedientes, porque a desobediência desencadeia todo tipo de mal, mas quando somos obedientes, passamos pelos revés, mas sabemos que nós vamos vencer. Aí vem o versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Imagina, essa é uma das perguntas assim, tremenda. Jesus pergunta para nós: o que queres que eu te faça hoje? Talvez, não sei, vou na minha imaginação aqui. Talvez, Senhor, eu quero que tu me livre daquela calúnia, quero que tu salve a minha família, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, ou vice-versa. É isso que você quer. Senhor, eu quero aquela libertação de um parente que está envolvido com droga, com bebidas alcoólicas, mas é isso que eu quero. E tantas outras coisas você pode apresentar a Cristo. A Bíblia fala que lança sobre ele a sua ansiedade. E a ansiedade é o mal do século. Os irmãos sabem muito bem disso. Que a ansiedade, ela vai trazer certo transtorno para a pessoa, que muitas vezes ela perde muitas vezes o foco, porque ela é ansiosa. O ansioso sofre por antecipação. Ele já se preocupa com 3 dias lá na frente. Esquece de realizar algo hoje. Hoje Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Às vezes nós não lançamos a nossa ansiedade nos pés de Cristo e lançamos no vizinho, na rede social e assim vai. E algo que não vai resolver. Mas quando lançamos nos pés de Cristo, Ele vai nos ajudar. Muitas vezes alguém fala assim: Ele vai resolver tudo. Não, Ele não vai resolver. Ele vai te dar um meio para que você saia dessa. Porque quando nós sabemos o que queremos, imagina chegar assim para o cego. Era óbvio, que o cego queria ver, Ele era cego. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Senhor, fala assim para o Carlos: o que quer que eu te faça? São N coisas que Deus precisa fazer na minha vida. Não sou criança espiritual, ainda falta muito para mim chegar a uma maturidade espiritual. Olhando para a Bíblia, o que significa ser maduro espiritualmente, nós ainda somos meninos, que muitas das vezes, não tomarmos cuidado, perguntamos para A e para B o que nós devemos fazer e esquecemos de perguntar para Cristo: o que queres? Nós muitas vezes somos levados por pensamentos, por coisas que surgem na mente do ser humano, porque a mente, o coração do homem é um pouco enganoso. Por isso que Paulo fala, acho que aos Romanos, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Para isso tem que apresentar santo e agradável a Deus. Não é agradar os homens, não é agradar fulano de A, nem B, nem C. Agradável a Deus. Porque quando nós procuramos agradar a Deus, aí nós estamos. Nós às vezes precisamos, nós que somos casados, e eu, graças a Deus, já fazem acho que 18 anos que estou casado, não me arrependo. Casaria com a mesma mulher 10 vezes, se fosse possível. Espero chegar, se Deus permitir, a celebrar bodas de prata, não sei mais lá para frente. Mas isso precisamos ter a convicção de que nós precisamos, como eu falei, nós casados precisamos agradar a nossa esposa. E a esposa precisa agradar a nós. E os nossos filhos têm que fazer a nossa vontade. E nós não fazemos muitas vezes a vontade do filho, se ele for desobediente.
Agora, se ele for obediente, tudo o que ele pedir, ele vai receber. Talvez não receba na hora, mas vai receber, porque ele é obediente. E o filho não manda no pai. Nós não mandamos em Deus, nós não mandamos em Cristo. Nós obedecemos a palavra, e aí nós vamos pedir tudo o que nós queremos. Não é isso que a Bíblia diz? Se eu não lembro os versículos, né, que a minha memória não é tão boa assim de guardar versículos, mas eu sei que está na Bíblia, né? Se me der um tempo eu acho. Se as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo o que quiseres, que o Pai vai conceder, para que o nome dele seja glorificado. Isso é, se nós estivermos dentro dos seus parâmetros, dentro da sua obediência. Por isso que Jesus falou: o que queres que eu te faça? Primeiro, ele ouviu Jesus, ele viu quem era Jesus, ele começou a clamar, ele perseverou, não desistiu. Por isso hoje, não desista, mas saiba o que você quer. Senhor, eu quero ser um cantor, uma cantora. Mas você tem feito por onde ser esse? Hoje, muitas vezes, as pessoas eles querem o título. Ao cantor, a cantora, fulano tal, o pregador, o conferencista, porque se você for analisar as redes sociais aí, está cheio de conferencista, mas você conhece, né, camarada, que não é aquela conferência toda, né? Que não é aquilo tudo, né? Que a Bíblia fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Às vezes sai daqui meio, bom, deixa de novo, né? Não cabe a mim, tá? Mas Jesus perguntou: queres que eu te faça? Às vezes, né? Senhor, é que eu entenda o que significam os seus mistérios. Esse é um questionamento meu nos últimos dias, tá? Até comentei com o irmão José Carlos, comentei com o Valdir esses dias. Não tenho vergonha de falar isso. Estou há 35 anos na igreja, nunca senti vontade de sair da igreja, mas sempre fui um crente sossegado, tranquilo. Falar assim que fui de fazer essas coisas todas, pular, saltar, é mentira. Mas só que comecei a estudar a Bíblia e vi que para que esse tipo de milagre aconteça, nós precisamos estar no prumo de Jeová. Eu sei que Jesus cura, eu sei que Ele faz isso, mas e eu? Como que eu estou na minha convicção de fé? Enquanto nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos continuar pregando e nada vai acontecendo. Eu fico preocupado, nos últimos tempos para cá, eu fiquei preocupado nessas questões. Porque os discípulos, quando eles saíram, Jesus falou assim: vocês vão e preguem. E lá na frente a Bíblia diz que fala que eles iam anunciando o Evangelho e Jesus ia confirmando com os sinais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será sempre eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Às vezes nós ficamos uma velha desculpa de crente que não tem fé: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a minha vontade não é que ele seja curado. Senhor, seja feita a tua vontade, porque a minha vontade não é que ele seja liberto, né? Porque nós não temos fé de colocar a mão sobre uma pessoa e falar: está repreendida essa enfermidade em nome de Jesus. Parte do canal que somos nós, porque Deus não precisou do homem para fazer o homem, mas para fazer sinais Ele sempre precisou do homem. Busquei entre eles um que estivesse na brecha, mas ninguém. Aí Ele enviou Cristo na terra e morreu por nós, para que hoje estivéssemos vivos. Mas precisamos entender na essência quem é Cristo. Enquanto nós entendermos isso, irmão,
nós não vamos ter visão. Nós às vezes começamos algo e já desistimos. Quantas pessoas que começam bem, até as líderes de departamento, né? As irmãs de oração, e eu estou há exatos 18 anos aqui nessa igreja. Já vários passaram, tá? Vários departamentos. Não que ela vai ficar eternamente no departamento, mas começa também. Aí vem a primeira dificuldade. Não é aqui que Deus quer. Mas será? Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus confirma. Amém, irmãos? Irmãos, coloquem em pé, não vou mais além. Porque se eu partir daqui, é minha imaginação, é meu pensamento, o que Deus colocou no meu coração é isso. Que nós possamos ter visão, entender quem Deus é, quem Jesus é e quem somos nós, e perseverarmos no caminho. Perseverarmos clamando. Eu não sei quanto tempo você está clamando, mas continue clamando. Deus não tarda e não falha, Ele chega no momento certo. Você não recebe aquilo para o qual você não está preparado. Sempre Deus vai dar aquilo que nós merecemos. Ninguém tem aquilo que não merece. E saiba o que você quer. Porque quando o servo fala assim, Senhor, que eu veja, ele fala assim, a tua fé te... E logo ele viu. Muitas vezes nós temos uma escama no nosso olho espiritual que não conseguimos enxergar 5 centímetros na nossa frente, mas que hoje Deus possa abrir a nossa visão e nós possamos ver a glória de Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e soberano Pai que estás no céu,